Donald Trump assinou nesta quarta-feira um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50% a partir de 1º de agosto. O comunicado divulgado pela Casa Branca foi anunciado como uma resposta de Washington à perseguição, intimidação, assédio e censura, ou seja, supostas graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil. E o plano de contingência da equipe econômica do Brasil contra o tarifaço prevê a revisão de programas de exportação voltados a empresas de todos os portes. Em entrevista à CNN na tarde de hoje, o ministro Fernando Haddad informou que o pacote traz medidas de curto, médio e longo prazo para reduzir os impactos na economia brasileira. Com todas as medidas possíveis, de curto, médio e longo prazo. Tem algumas que são até estruturantes, no sentido de fortalecer exportações, no sentido de reformular alguns programas de governo voltados para a pauta de exportação de pequenas, médias e grandes empresas, diversificar parcerias comerciais, enfim. Então tem coisas, desde coisas estruturais até coisas de curto prazo, que é, por exemplo, o socorro a empresas que sejam duramente afetadas e não tenham condições de enfrentar esse desafio. Haddad destacou que cada setor será analisado para definir as ações e avisou ainda que a taxação vai elevar custos e pesar no bolso do cidadão americano. E tem um presidente ali que está esses. Você pode criticar ou pode elogiar, mas o fato é que tem um presidente ali que está tomando medidas, na minha opinião, em relação ao Brasil, equivocadas, porque nós mais importamos do que exportamos para eles. Então não faz sentido nenhum você punir alguém que tem déficit com você. Segundo lugar, nós exportamos muitos insumos para os Estados Unidos. Quer dizer, são coisas que vão encarecer o dia a dia do povo americano. Ao ser questionado se o presidente Lula estaria usando a crise para melhorar a imagem política, Fernando Haddad negou e disse que o governo está agindo com responsabilidade. Eu não vejo assim as coisas e nem penso que o presidente Lula queira tirar proveito de uma situação que deveria envergonhar, que é ter uma força política dentro do país agindo contra o próprio país. Vocês estão acompanhando o debate em torno do protagonismo que assumiu a família Bolsonaro, alguns governadores, inclusive, que já estão mudando de opinião porque perceberam que não caiu bem. Mas, assim, tem um viralatismo, assim, de ficar abanando o rabo para... Não é assim que funciona a diplomacia. Piotr, entrevista concedida à CNN na tarde de hoje, o ministro da Fazenda, claramente a gente percebe que o governo continua sem direção para resolver a questão do tarifaço, e o que a gente percebe nas entrevistas ali, aqui e ali, que eles estão insistindo de que vão aguardar as tarifas serem impostas a partir do dia 1º de agosto para tomar alguma decisão definitiva. Por enquanto é plano de contingência, estão em negociação, conversando, em diálogo, mas nada de concreto. Eles insistem em querer ver o ato executivo do presidente Donald Trump para aí, assim, compartilhar a estratégia do Brasil. É assustadora a profundidade com que o ministro Haddad analisa o caso, profundidade de um pires, assim. Primeiro ele começa, mas vai ter inflação pro consumidor americano. Ministro, o senhor é ministro da Fazenda no Brasil. Os americanos devem estar cuidando disso, primeiramente. A questão é que ele não sabe exatamente o que vai fazer aqui, porque o governo se negou, o governo dele, o governo do presidente Lula, que não dá autonomia para ele, e ele não tem nenhuma ascendência sobre o presidente Lula. Este governo do PT se negou a negociar o que estava escrito na carta de Donald Trump enviada em 9 de julho, lá atrás. Fez jossa, a SECOM faz piada, o Lula disse que vai trucar, vai oferecer jabuticaba, enfim. Isso lá é diplomacia, já que ele citou a expressão diplomacia aí. Isso lá é diplomacia de gente grande. E ele fica nesse lenga-lenga dos Bolsonaros, dos governadores, está se referindo ao Tarcísio, né? Ele não quer citar porque ele tem dificuldade de debater com o Tarcísio. Mas vamos lá, do que ele está falando? Ele não tem plano nenhum para resolver as questões brasileiras. Eu vou dizer aqui claramente uma história. Ontem no S Negócio nós ouvimos um empresário que tem aqui o que se pode chamar de Uber aéreo, né? De aluguel de aeronaves, enfim, essas coisas todas. Ele diz que por causa do IOF,
que o Haddad quis aumentar de todo jeito, porque não consegue passar muito tempo sem querer aumentar imposto, está considerando levar parte da empresa para o exterior. E o exterior fica bem pertinho, tá? O Uruguai e o Paraguai estão fazendo propostas às empresas brasileiras para atrair essas empresas lá, dizendo, olha, menos burocracia, segurança jurídica e menos impostos. É com isso que o Haddad deveria se preocupar, não com a suposta inflação ao consumidor americano. Até porque esses analistas que o Haddad consulta, eu não sei se é da lavra dele, disseram que ia ter inflação há 5 meses nos Estados Unidos, que os americanos já não iam comer mais, já está tudo muito caro. Até agora isso não chegou. Tô querendo saber quando vai chegar. Mas mesmo que chegue, isso não é um assunto dele, não tem que estar preocupado com isso. Diga, Augusto. Toda vez que eu ouço alguma coisa muito ridícula, eu me mate o Nelson Rodrigues, né? É o caso do Haddad. O Nelson Rodrigues dizia de pessoas assim que o raciocínio exposto era tão raso, que uma formiguinha pode atravessar com água pelas canelas. É esse o raciocínio do Haddad, a profundidade. Ele não sabe o que está dizendo, sobre o que ele está dizendo e não propôs nada. Aí ele vai vendo o seguinte, o mundo inteiro, como lembrou agora há pouco o ministro Cabreira, o mundo inteiro está negociando. Alguns países saem ganhando, a Argentina está festejando. Sim. A negociação agora não festeja um país dirigido pelo Maduro, que acaba de ganhar outra eleição, não consegue negociar nada um país como o Brasil, que trata esse assunto, vê se em algum outro lugar apareceram coisas parecidas com jabuticaba, truco. Sim. Eles dizem, é político. É sim. É também. Sim. É também. Eu, se fosse presidente de um país, eu preferiria tratar com gente que merece respeito do que com gente que me chama de fascista, nazista, com outra cara. Evidente que eu não posso confiar num homem assim, não porque está me ofendendo, é porque não tem vergonha na cara. É capaz de tudo. Sim. É capaz de dizer tudo. Então agora, estão fazendo isso por causa do Bolsonaro. Ele está fazendo isso, Trump, por causa de alguma outra figura política em outros países e tal. Não, é que o Lula que foi longe demais. Sim. Longe demais. Outros países não tem problema. Então agora que o Lula viu que a gracinha dele não tem graça nenhuma, aí ele se socorre do sóbrio Haddad, né? Uma completa besta quadrada. Olha o que ele fala. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!